Ontem eu fiz a mentoria com o João e a gente conversou um pouco sobre o Gladwell, o livro Outliers, né? Fora de série. E, e eu acho que eu cometi alguns erros aí. Eu acho que a volta do recesso é o trabalho de fechamento da última imersão. Não dá para entrar num livro, ou se for entrar em algum livro, tem que ser um livro que eu tenha certeza que é um livro bacana. O Outliers, eu até expliquei para ele, eu não questiono o autor. E aí por isso que eu digo que a gente não faz análise de livro. A gente faz bimodalização de livro. Eu analiso, é aquela conversa que a gente já teve, né? A gente vai ao supermercado para ver o que a gente tem para comprar. Aí eu vou lá no Outliers, né? No supermercado do Outliers. Eu olho e falo, cara, não tem muita coisa para comprar. Ele está falando de um nicho muito específico de pessoas que se deram, que fizeram diferença, e aí ele vai pegar determinadas pessoas e vai tentar fazer determinadas coisas, e no momento nosso aqui não é ainda esse. E mesmo para esse cara de excelência, talvez ali aquela coisa das 10.000 horas seja interessante. E as outras coisas não. Então não rendeu. Não rendeu, o Galo não cantou, ficamos no artigo. E aí foi ótimo porque eu estou aproveitando para fazer a atualização, né, e preparar para no final da semana, eu vou fazer isso essa semana, vamos colocar o livro, né, Sapiens 2.0 na Amazon. Vai ser a primeira versão do livro e vou colocar também a versão estendida, a enxuta e a estendida. E aí hoje eu continuei trabalhando em cima dessa versão e eu quero fazer alguns comentários para vocês, né? Então, a primeira coisa o que acontece é o seguinte: existe aquela relação, e aí eu fiz um upgrade aqui em relação a isso, né? Que quanto mais gente temos no planeta, a gente tem a necessidade de uma sociedade mais descentralizada. Olha a lógica. Quanto mais gente temos no planeta, há uma demanda de uma sociedade descentralizada. Mas a sociedade só pode ser descentralizada se a gente tiver mídias que permitam a descentralização. Então não é necessário. E aí vem exatamente o contrário. Quando a gente aumenta a população e não tem mídia, aí vem a crise. Foi o que a gente viveu no século passado. Se a gente for entender o nazismo, toda aquela loucura que a gente viveu no século passado, por exemplo, do nazismo, foi o quê? O cara pegou o rádio, criou uma estação única, criou um rádio baratão, você comprava o rádio barato e só escutava a rádio que eles queriam que você escutasse. Ou seja, você colocou uma mídia centralizadora e a partir dali você começou a fazer a cabeça da galera. Um marqueteiro esperto, né, que conseguiu botar aquilo ali e começou a fazer a cabeça da galera. O que acontece? Aumentou a população, não tinha os mídias que permitiam a descentralização, aí você tem a crise e você tem a centralização. Então, o aumento populacional demanda, do ponto de vista de uma sociedade mais saudável, a descentralização. Mas a descentralização só é possível em escala global quando a gente tem uma nova mídia que permite a descentralização. Se não tem a mídia que permite a descentralização, né, a gente não consegue dar um upgrade. Pega a ideia da escrita, por exemplo. Quando as pessoas passaram a ler e escrever, inclusive naquele livro do Sapiens, né, no início, é uma das boas coisas que tem, uma das poucas boas coisas que tem no livro do Harari, quando ele fala da revolução cognitiva oral, as pessoas passaram a usar a linguagem, a oralidade, e a partir daí melhoraram a sua mente secundária, né? Começaram a criar, inclusive, e desenvolver a mente secundária, e a partir daí foi possível criar a agricultura, a domesticação dos animais, tá. E aí então a gente saiu do nomadismo e foi
para o sedentarismo, foi para as aldeias, e foi daí, a partir daí, que começou o processo da civilização humana. Então, a gente precisa de ferramentas que aumente a capacidade do sapiens de pensar, aumente a capacidade do sapiens de desenvolver a sua mente secundária. Isso só acontece quando a gente tem uma nova mídia, em que você pode responsabilizar cada sapiens, e na responsabilização de cada sapiens, a pessoa consegue poder participar mais, tomar decisões melhores, e a partir daí você consegue ter a descentralização. Então, o aumento populacional pede descentralização. Mas até a gente conseguir criar uma nova mídia, a gente leva na cabeça. Então, essa que é a ideia. Então, o aumento populacional não gera descentralização. Ele demanda descentralização. Mas não quer dizer que vai ter descentralização. Quando a gente tem uma nova mídia, aí a gente tem descentralização, e a partir daí a gente então entra no processo de responsabilização. Então a frase é: quanto mais gente temos no planeta, mais descentralizada tem que ser a sociedade. Mas para poder descentralizar a sociedade, a gente precisa de uma nova mídia. E aí botamos: quanto mais descentralizado for o ambiente de sobrevivência, mais responsável precisa ser cada sapiens. E isso nos obriga a aprender e responder melhor de forma dinâmica, continuada e progressiva com as perguntas. Onde estamos? Eu, Nepô, você, Fernanda, você, João, você, Wagner, né? Para onde vamos? O que realmente queremos e podemos fazer enquanto estamos vivos? Essa questão vai ficando cada vez mais, porque eu tenho mais opções, eu tenho mais escolha, né? Aonde eu quero morar, o que eu quero desenvolver, o que eu quero fazer na minha terceira idade, o que eu quero fazer na minha quarta idade, o que eu quero fazer na minha quinta idade. Então eu vou começando a ter a possibilidade de muito mais possibilidade, e eu tenho que aumentar a minha responsabilização diante de tudo isso. Aí o que a gente precisa? Quando a gente vai falar de inovação pessoal, já na abordagem bimodal, dentro do nosso livro. O que a gente precisa, galera? A gente precisa resgatar as antigas teorias e metodologias sobre vidas melhores e mais saudáveis dos conceituadores de excelência do passado. Então, assim, não é que a gente agora vai fazer tudo de novo. Não. O que deu? O que funcionou no passado? O que tem de bom no passado? Isso é a renascença. A renascença é uma junção do passado com o presente e visualização do futuro. Então a gente precisa ver o que aí vem os estoicos, vem o Aristóteles, vem o Platão, e vem o Sócrates, e aí vai se resgatando. Todo esse resgate tem a ver com esse processo. Aí tem o Ikigai. Isso é renascença, né? E adaptá-las para o atual contexto, visando ajudar pessoas no presente e no futuro. Mais ou menos a proposta desse livro Sapiens 2.0. Está dentro desse bololô aí. Quando a gente vai colocar todas as tabelas, a gente prepara isso, né? Aí vamos. Um guia de vida mais saudável, ou um projeto eu estou trabalhando com dois nomes nesse processo. Guia de vida mais saudável e projeto existencial mais forte. Ora fala de um jeito, ora fala de outro, né? E aí uma coisa importante, que a minha prima me deu cacetada quando eu fui para Belo Horizonte com ela, no aniversário do meu irmão. O que ela falava? Felicidade tá maluco, cada um tem a sua, não sei o quê. Então, o importante é entender que, quando a gente fala de projetos de vidas mais saudáveis, a gente tem uma coisa que vale para todo mundo. E tem coisas que valem para cada pessoa. Então, a gente tem propostas gerais e propostas específicas. E cada pessoa tem que entender as suas propostas específicas, porque cada um tem a sua genética, cada um tem a sua particularidade. Então, essa divisão que no mapa mental aqui é características gerais. Determinadas teorias e metodologias sobre vidas melhores servem para todos, né? Se afaste de pessoas tóxicas. Não, isso vale para o Nepô, mas não vale para a Fernanda, não vale para o Leandro.
Só vale para o Nipô? Não. Se afaste de pessoas tóxicas, vale para todo mundo. Né? Procure melhorar a sua saúde. Coloque, procure 3 coisas boas que você teve no seu dia. Arrume coisas na sua casa, mantenha a sua casa arrumada. Né? Esteja o tempo todo procurando. Isso vale só para o Nipô? Não, vale para todo mundo. Agora, tem coisas que valem só para o Nipô. Ah, eu vou trabalhar com conceituação, vou trabalhar dentro da conceituação, eu vou escolher aqui a ciência da inovação. Né? O João vai trabalhar com empreendedorismo, a Fernanda está escrevendo seus romances, cada um vai ter a sua história. Então, o que é geral? Isso é geral. E o que é específico? É específico. Agora, dizer que só cada um sabe da sua felicidade e o que os outros já viveram de experiência e eu não posso trazer para mim, isso é burrice. Né? Isso é burrice. Bom, então vamos para frente. Tem uma novidade, quando a gente fala que. E aí eu falei, bom, já que a gente tem que ter um guia, né, paradigmas existenciais mais fortes, ou um guia de felicidade mais saudável, a gente precisa. Por que a gente não pega a experiência que a gente tem de projetos? Isso é uma novidade nossa. E aí a gente, quando eu fui falar em projeto, estava falando aqui com o Hélio, que mora aqui no prédio, ele trabalha com consultoria e tal, eu falei para ele, olha, vamos lá, e aí melhorei. Então tem a visão, onde estou e para onde quero ir, a atitude, como se manter de forma sustentável e proativa na visão escolhida. Ontem, por exemplo, eu fiz uma mentoria com o Leandro e perguntei para ele aquela pergunta mágica, se você ganhasse 20 milhões na loteria, o que você faria? Aí ele falou, eu gostaria de ajudar o jovem 2.0 a lidar com esse novo cenário. E hoje ele está trabalhando com tecnologia. Então, a visão, para onde ele quer ir? Ele quer ajudar os jovens e tal. Então, essa é a visão. Esse é o Ikigai que ele, a princípio, acha que deveria ser. É a primeira hipótese do Ikigai dele. Aí vem a atitude, como se manter de forma sustentável e proativa nessa visão escolhida. Aí vem, seja honesto, seja disciplinado, né? Agradeça, perdoe, etc, etc. Aí vem a métrica, bom TRC. Aí tem uma métrica específica e a métrica geral. A métrica específica é o quê? Como é que está o bom humor, motivação, resiliência, criatividade, tranquilidade? Né? Como é que está isso? Está funcionando? Né? Ou você está estressado pra caramba? E aí depois vem uma novidade, que foi a que o Hélio sugeriu, é a revisão. Então eu tenho visão, atitude, métrica e revisão. Para ver se alguma coisa está. Então eu faço a revisão. Então eu coloquei como possibilidade a revisão. Isso não tinha na versão passada. Né? Aí fiz aqui uma tabelinha, melhorei a tabelinha do que eu botei, né? As mudanças necessárias nos paradigmas existenciais do Sapiens, 1.0 para o 2.0. Então vamos lá. Hoje, né, o mainstream, de maneira geral, nós somos mais reativos e a gente precisa ser mais proativo. A gente hoje é focado em emprego e menos empreendedor, e a gente precisa ser focado em trabalho e mais empreendedor. Menos autônomo, mais autônomo. Menos responsável, mais responsável. Mais pasteurizado, muito mais influenciado de fora para dentro do que de dentro para fora. Mais singularizado, muito mais influenciado de dentro para fora do que fora para dentro. Aí você vai dizer, mas pô, essa garotada que fica vendo o celular, que fica querendo aparecer no Instagram, que em vez de tirar foto da montanha, quer mostrar ele perto da montanha, etc. Tal, papá. Isso é exatamente o déficit que nós estamos tendo. A gente está entrando numa nova civilização, mas está toda a educação sendo feita para o Sapiens 1.0. Então a gente tem que singularizar. A gente tem que, cada um vai tirar a foto específica, né? Não necessariamente a foto dele fisicamente, é procurando a sua percepção diferente do mundo. E isso precisa de um trabalho. Essa é a demanda do Sapiens 2.0. Aí botei menos inovador, mais inovador. Mais estático, mais dinâmico. Menos filtrador de conteúdo, mais filtrador de conteúdo.
Então, essa é a dinâmica. Aí fiz aqui as frases, né? E aí vou comentar algumas frases aqui e a gente vai aqui. Quanto mais descentralizado for o ambiente de sobrevivência, mais responsável precisará ser cada sapiens. Estamos assistindo a uma expansão exponencial de mercados de nicho, pois cada sapiens está sendo estimulado a se singularizar cada vez mais. Isso talvez tenha sido inspirado um pouco na conversa que eu tive com o Josué, lá de João Pessoa, e o Josué falou assim, agora com inteligência artificial a gente vai ter um desemprego em massa e tal. O papai falou, não concordo não. O padrão que eu vi no passado em relação a empregos não é assim. Porque quanto mais a gente vai desenvolvendo determinadas coisas, o sapiens vai se singularizando. Eu já falei sobre isso. Na minha época, na minha juventude, não tinha academia de ginástica, não tinha passeador de cachorro, não tinha pessoas que fazem yoga, não tinha pilates, não tinha nada disso. As pessoas hoje estão com muito mais demandas. Isso vai gerando cada vez mais mercados de nicho. E isso vai gerando uma série de possibilidades de trabalho. E é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a ser cada vez mais personalizado, entender a personalização dos outros, cada vez mais empático e cada vez mais pesquisador, para poder entrar nesse novo cenário. Então a gente não vai ter um atendimento de massa, a gente tem que caminhar para os nichos. E a partir dos nichos você consegue sobreviver. Quando se acredita que teremos uma onda de desemprego, estamos caminhando ao contrário, na direção de trabalhos cada vez mais específicos e particulares. E isso vai exigir o quê? Que cada sapiens se veja como um pesquisador que está o tempo todo se reinventando para poder continuar competitivo no mercado. É como se a gente tivesse que se ver como mestrandos e doutorandos o tempo todo, né? Aí botei, no modo de vida 2.0, teremos que ser muito mais sábios, inteligentes e criativos do que foram nossos antepassados. O Sapiens 2.0 terá que desenvolver muito mais a mente secundária do que 1.0. No passado, a vida tinha menos escolhas e era mais fácil seguir a manada. Hoje, entretanto, cada boi começa a ter cada vez mais que procurar o seu próprio caminho. E aí fecho aqui com a frase do Stan Lee, que é aquela frase, né, que eu acho que tem a ver com o Homem-Aranha, né, e com o Super-Homem, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí começando a nova imersão. Vamos lançar o livro Sapiens 2.0, fechando o ciclo, né? Ou pelo menos uma ponta do tripé que é a da ciência da inovação grupal / organizacional, que eu lancei o livro Administração 3.0 em 2018, Civilização 2.0, que a gente lançou ano passado, e esse ano a gente está lançando o Sapiens 2.0. Então a gente está construindo aqui na Bimodais a ciência da inovação. Aí você vai dizer, eu não vou fazer um negócio que eu não vou entrar nessa Bimodais, eu prefiro fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer um mestrado, um doutorado. Tudo bem, se você está procurando diploma, não resta a menor dúvida que você tem que caminhar para essa linha. Agora, se você está querendo aprender, se você está querendo entender, se você está querendo entrar nesse novo cenário de forma consistente, você vai ter que procurar essas alternativas. Nós não somos únicas alternativas, a gente, como outros estão fazendo, estão abandonando o MEC, estão abandonando o ensino formal. É na informalidade que hoje a gente consegue ter muito mais acesso ao que realmente está acontecendo, porque os outros precisam fazer jogo. E quando faz jogo, quando fica na fumaça, a coisa não se aprofunda. Então a gente está começando a imersão, é 730 no Pix, e você fica de julho até o final de dezembro recebendo todos os dias o texto, o áudio, acompanhando, tendo acesso ao novo livro e podendo se desenvolver, né, e entender com clareza a nova civilização e os desafios do Sapiens 2.0. É isso. Vamos embora? O que você me diz?